Estamos no curso de Gestão Pública Municipal. A disciplina é Plano Diretor e Gestão Urbana. Eu sou a professora Rosália Maria Passos da Silva, responsável pela disciplina. Antes de começar a falar de fato da disciplina, nós temos algumas informações. A disciplina está dividida em 3 unidades, onde na unidade 1 se trata das principais características da urbanização no Brasil, identificando diferenças e diversidade. Na unidade 2 tem-se o papel do planejamento nas cidades e propostas de enfrentamento dos problemas a partir do Estatuto da Cidade. Na unidade 3 trata especificamente do plano diretor, de sua elaboração e implementação. Com relação à metodologia de avaliação que será utilizada, nós teremos o Fórum 1 e 2, que vocês já têm o tema no plano de aula, e teremos a avaliação dita presencial. Algumas observações a respeito dos fóruns 1 e 2. Ao postar nos fóruns, você deve ter lido e utilizar a bibliografia, colocar dados e informações utilizando-se de pesquisa, a fim de mostrar a realidade do seu município, e ainda não esquecer de citar fonte. Não é porque o seu município não tem plano diretor que você não responderá ao Fórum 1, não postará no Fórum 1. E tem uma observação não menos importante, é que antes de postar, você deve fazer uma revisão gramatical, uma revisão de grafia. O que tem se observado são muitos erros na hora de escrever. E o que é plano diretor? A Constituição Federal, a partir de 1988, nos artigos 182 e 183, capítulo 2, que trata da política urbana, deu aos municípios competência para escreverem suas políticas de desenvolvimento e expansão urbana. A fim de atender a esses artigos constitucionais, o instrumento necessário é o plano diretor. O plano diretor é uma lei que é elaborada com a participação da população e é enviada pelo prefeito para a Câmara Municipal para aprovação. Ele vai normatizar a expansão urbana no município. É claro que o que você colocar no plano diretor, você tem que pensar nos recursos disponíveis. Aqui a gente tem uma figura que mais ou menos ilustra o que acontece quando se faz plano diretor. O prefeito, junto com seus técnicos e a participação popular, discute o plano diretor, que é elaborado e enviado para a Câmara Municipal, Câmara de Vereadores, para aprovação. O que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição foi o Estatuto da Cidade. E o Estatuto da Cidade oferece os instrumentos para planejamento e gestão urbana. Existe uma obrigatoriedade, segundo a Constituição, para os municípios apresentarem plano diretor. Que municípios são esses? Para elaborar e implantar plano diretor. Segundo a Constituição, toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem a obrigação de ter plano diretor. O Estatuto da Cidade aumentou essa norma. Então, tem que fazer plano diretor, segundo o Estatuto da Cidade, qualquer porte, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, ou integrantes de áreas de especial interesse turístico, ou inseridas nas áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Em Rondônia, segundo a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no censo de 2010, 17 municípios possuem mais de 20 mil habitantes, dentre os quais estão Porto Velho, Buritis, Nova Mamoré, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Ariquemes
e Porto Velho. Só para chamar a atenção sobre alguns municípios. Os municípios de menor porte, eles têm um grau de dificuldade para elaborar e implementar plano diretor participativo, especificamente em função do quadro técnico. No entanto, é preciso conhecer como a cidade cresce e as consequências desse crescimento. Daí você percebe que há uma necessidade de planejar a expansão. Os problemas resultantes do crescimento sem planejamento são os problemas que a gente vê que acontecem na maioria das cidades brasileiras. Trânsito caótico, criminalidade, favelização, déficit habitacional, etc. O esforço do planejamento propiciará o melhor uso dos espaços urbanos, contribuindo para diminuir problemas, tais como esses que eu citei agora. Eu colocaria ainda degradação ambiental. Então, esse problema da favelização e o problema da degradação ambiental, onde as pessoas começam a morar nos locais insalubres, se houver o planejamento da expansão da área urbana, aí sim, certamente, se esses problemas não desaparecerem, podem, por exemplo, ser minorados. E assim, gente, nós temos um pouco do que é o plano diretor, temos também como funcionará a nossa disciplina. No caso de cidades, municípios, cidades que não têm plano diretor, você não deve deixar de postar e não vai só dizer não tem plano diretor. Outra observação é que a sua resposta é sua, ela é individual. Espero que essa disciplina o ajude a refletir sobre a sua cidade e as consequências de crescimento desordenado. Até outra oportunidade.